Para vocês aí do canal, que colocam muitos comentários e eu fico muito agradecido. Meus amigos, o pessoal fala, Bolinha, tu tem aquele forno lá e nunca usa. Pô, nunca usa, então tá. Então, hoje é o dia de não fazer fogo aqui, ó, na churrasqueira, que tá até fechada, ó, tá fechadinha. A parrilha também não tem fogo, mas eu vou fazer um pernil de cordeiro aqui, ó, na panela de ferro. Gente, esse prato eu já fiz uma vez e fica bom demais. Agora vamos à preparação do pernil aqui na panela, né, gente? Já é notável que a minha carne não entra na panela. Então aqui vai entrar o serviço de açougueiro. Primeira coisa que vamos fazer, pessoal, vamos tirar aqui o carimbo, porque o carimbo, para muitas pessoas, ele não é bonito. Realmente, né? Ele não é bonito aqui na hora de fazer, mas ele é muito necessário na hora que a gente compra a carne. São as coisas mais importantes na hora de comprar a carne, o carimbo. Mas retirado o carimbo, agora eu quero retirar um osso. Um osso aqui em cima que chamamos do osso da alcatra. Esse aqui, ó. Que aí vai me possibilitar a peça retrair um pouco mais para cá e já diminuir um pedaço lá em cima. Mas mesmo assim não vai caber na panela ainda. Aí eu venho aqui para baixo e trabalho a outra parte também. Aí vai ficar top dentro da panela. Vamos para a preparação então? Começando a tirar esse osso aqui, ó. Vou virar para mim, ficar mais fácil, pessoal. Mas vou fazer bem devagarinho para vocês entenderem, tá? Começa, ó, na pontinha do osso aqui, ó. Bem devagarinho, tá? Vai fazendo a curvinha com uma faca menor, é claro. Sempre rapando o osso, ó. Aí vocês não estragam a carne, não faz cortes grandes na carne. Só na pontinha do osso, ó. Já tá aparecendo o osso. Então aqui embaixo, ó, a faca entra e já tira um pedação do osso. A carne vai ficando e o osso vai saindo. Quase pronto já, deste lado. Olha como é ruim esse ossinho aqui, ó. Ele é todo torto, ó. Olha como ele atrapalha na hora de cortar depois de pronto. Então vamos tirar ele fora, tá? Não tem por que ficar aqui. Agora aqui a retirada de umas gordurinhas e uns nervinhos para não atrapalhar na hora que eu vou colocar ele no fogo. Mas, de novo, sempre aquela grande dica. A gordura, ela não sai toda. Sai só o que nós temos que sair, que é o desenho. Deixa ele bem desenhadinho. Qual é o corte final agora, gente? Na parte, ó, do músculo, tá? Aqui eu posso tirar o garrãozinho inteiro, ou também posso tirar só um pedaço, tá? Eu vou tirar só um pedaço que eu gosto mais, fica mais bonito. Agora, uma das coisas que o pessoal me pergunta muito, olha a técnica que eu vou usar agora, tá? Aqui, ó, nesse músculo, tá, do garrãozinho, nós temos aqui dentro uma peça chamada gânglio linfático, que muitos aí para fora, muitos açougueiros chamam de caatinga, ou mesmo a glândula, tá? Então, ó, como é que eu sei tirar essa glândula? Isso é muito importante, pessoal, ó. Pega o dedo, polegar e faz força, ó. Assim, ó. Calça o pernil, pega o polegar e faz força, ó, tá? Nessa força, ele mesmo se direciona para um lugar aqui, ó. Notem que o polegar, ó, eu tô apertando e o polegar entra para dentro, ó. Tipo, meio que um buraquinho aqui. Então, nessa parte aqui, eu pego a faca e faço um cortezinho para trás. Nesse cortezinho para trás, eu vou abrir a peça e colocar os dois dedos dentro, que eu vou tirar uma bolota de gordura. Essa bolota de gordura tem que fazer um pouquinho de força, porque ela não sai tão fácil, tá? Tira ela e aí faz até a conferência se você retirou mesmo o que nós estávamos procurando. Ó, cortar o meio, o gânglio linfático, ok? Eu quero tirar ainda mais um pedaço aqui da parte do músculo, do garrão, para poder caber na panela. Então, ó, vou cortar aqui essa parte que é dura, que atrapalha. Eu não quero mais ela no meu assado. E vou cortar então um pedaço do músculo aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó.
que eu não quero esse pedaço, então, no meu assado. Então agora eu vou cortar bem aqui o osso, ó, junto com a carne. Ó, eu posso muito bem pegar meu cutelo e pá, só que o osso vai esfarelar. E não é o que eu quero que ele fique bem esteticamente correto, que eu falo há muito tempo nos meus vídeos, tá? E a minha serra manual, ficou no outro lugar que eu fui fazer um trabalho. Então, como eu tenho uma lâmina, aquele negócio que açougueiro e cozinheiro sempre se vira nos 30, ó, vou usar só a lâmina e vou cortar aqui devagarinho até conseguir. Ah, é engraçado, não tem a lâmina, não, mas não tem o arco, mas vai. Só a lâmina então. Demora um pouquinho, mas vai ficar exatamente como eu quero. Sem medo de ser feliz. Foi, não falei que ia dar certo? Cortadinho embaixo, sem o osso em cima, panela nele. Vamos ver agora? Desapareceu. Olha como ficou, certinho na panela. Já que ele está pronto para a panela, vamos ao tempero. Vou pegar minha faca menor e só dar bastante furinhos nele, para o tempero entrar. Aqui, pessoal, não vai ter muito tempero, tá? É uma coisa assim bem fácil de fazer. Eu vou usar só o sal temperado. Vou deixar ele assar um pouquinho aqui dentro, com um pouquinho de água, para não queimar, sempre cuidando, botando um pouquinho de água, deixando fervendo. E após temperar, após ele enxugar um pouquinho, eu vou botar cebola e batata em toda a volta da panela e uns dentes de alho também, daquele jeitinho assim, ó. Vou procurar, se tiver um alecrim, vou largar em cima, mas daquele jeito bem, né, bem comum. Nada muito sofisticado, gente, tá? Bem tranquilo de fazer. O forno já tá quase um balaço e vamos lá. Agora então, tempero nele. Quero usar aquele que é o tempero completo. Nossa, o que tá ficando isso aqui. Olha a cor tá ficando, gente. Todo ele temperado agora. Já coloquei um fiozinho de água dentro da panela pesada, e vou colocar ele com a gordurinha para cima e a outra parte para baixo. Pernil temperado na panela, depois eu vou colocar batata, cebola, vou tentar colocar o máximo em volta da carne para ficar tudo pronto junto. Mas antes disso, meus amigos, eu vou deixar ele dar uma pequena assadinha. Vamos levar ele ao forno já. Pessoal, vocês estão vendo que tem muito fogo do lado esquerdo, né? Fogo eu não quero. Ha! Peguei exatamente o que estava fazendo na labareda. Olha que sorte. Muito quente já, gente. Agora tem que cuidar. Ó o barulho. A água tá secando, né? Enquanto isso, ficamos de olho no forno. E agora sim! Agora, aquele tempero. Na realidade, os acompanhamentos, né? Mais ou menos sem jeito mesmo. A grosso modo. Olha só aqui o excesso de casca assim na mão mesmo. Tinha um galinho de alecrim ali, já botei aqui em cima para dar mais um sabor. Ali tá ruim de cuidar, botando a mão, contar o 1, 2, 3, 4, 5, né? Também não tem termômetro, então o forno de barro é realmente uma coisa, ó, a olho. Olho no fogo e olho na carne para não queimar. A olho. Não sei quantos graus está acontecendo lá dentro. Não sei. É a olho. Estão entendidos?
Então agora, volta pro forno. Ah, pessoal, só que é o seguinte, eu já me queimei 3 vezes. Então, eu vou usar um presente agora que eu ganhei. São umas luvas, né, pra usar no forno, né? Já dei uma olhadinha ali no forno e já passou 1 hora, pessoal. Bom, o pernil tá na hora de virar ele, tá? Porque fui ali, olhei e tal, e eu não quero que queime, né? Porque ali o fogo é muito forte. E 1 hora só já tá na hora de virar, olha como foi rápido. E não esqueçam, tá? Eu fui sempre alimentando um pouquinho mais, botando mais um galinho no canto também, para não fazer labareda, mas para não perder a brasa. E tá ficando demais. Vai dar só uma olhadinha agora que eu vou virar ele. Eu quero inventar ainda, pessoal, um instrumento, alguma coisa, que vocês aí que estão vendo o vídeo consigam sentir o aroma. É de cair para trás. Não podemos perder caloria, né? Agora vamos tirar o pernil daqui para remontar e virar o lado dele, ok? Olha aqui o ossinho, já diminuiu a carne e tá aparecendo o ossinho. Vou ser obrigado a mostrar a vocês o primeiro lado do pernil. Agora vamos colocar então o pernil novamente na panela. Que agora ele está extremamente correto. Bom, bonito demais. Colocar agora esse alho aqui que já está assado, né? E vou dar uma pequena espremida dele em cima do pernil, para ele entrar naqueles furinhos que eu fiz na carne antes, né, pessoal? Agora eu vou colocar em cima mais um outro galinho de alecrim, que é aquele já assou, ó. Primeiro para ter aquela estética. A estética sempre é linda, né? Colocando o lado que não está assado para baixo e sempre mesclando aqui, né? A batata e cebola. Batata e cebola. Tá demais, tá demais, tá demais. Mas, deixa pra mim. Caraca! Tá bonito demais, gente. Bonito demais. É muita alegria, gente. É muita alegria. Vamos lá, vivente. Vamos partir para a parte boa, né? Faca tem que estar lambendo para fazer esse corte aqui. Nossa, gente, o cheiro dos ingredientes aqui ficou simplesmente algo do outro mundo. O primeiro corte, cenas fortes, cenas fortes. Olha aqui, vivente, vou te falar uma coisa. Se gostou, se quiser entrar para dentro da tela da televisão ou do celular, dá like e te inscreve no canal. Começamos bem. Sem medo de ser feliz. Jamais o cozinheiro ou assador não pode ter medo de fazer isso aqui, ó. Se inscreve no canal, hein? Cenas fortes. Cenas fortes, vivente. Cenas fortes, vivente. Olha isso! Quando tu gosta do que faz, vivente, seja fogo de chão, parrejeira, churrasqueira de espeto, forno de barro,
fogão a lenha, você gosta do que faz e tem cuidado com o fogo. Não esqueçam que ali não tem nem termômetro. E olha como ficou esse pernil. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu, vivente. Um abraço gaúcho e até o próximo. E tá cada um melhor que o outro. Pequeno pedacinho. Que sabor!